A autoria da ementa. A autoria da ementa é quando nós somos obrigados a elaborar uma ementa porque a norma veio sem ementa, né? Sem resumo. Isso acontece principalmente com as decisões da mesa, porque elas não são propriamente ditas um tipo de norma jurídica, mas elas têm força, né? Ganharam força para tal. E como elas definem algumas regras, depois as pessoas procuram por essas regras. Olha, mas tem essa regra e ela veio de onde? Aí que a gente foi descobrir que ela veio de uma decisão da mesa, a gente passou a incluir as decisões da mesa no nosso banco de dados, no NJMG. Mas elas não são numeradas, elas não têm ementa, né? Não tem aquele resuminho, né, antes do título. Então, isso dificulta bastante o nosso trabalho. E aí a gente precisa incluir uma ementa, porque a ementa é um campo obrigatório. A gente não vai incluir a ementa no texto, claro, porque a gente estaria adulterando o texto, mas a gente precisa incluir um resumo, né, nos dados referenciais. Então a gente elabora uma ementa, a gente lê o projeto, a lei elabora uma ementa e aí depois a gente conta aqui nesse campo a autoria da ementa, que a ementa não veio no texto, ela foi elaborada pela gerência. O campo alteração da ementa. O que acontece? Quando uma ementa é alterada, isso não é uma coisa muito frequente não, mas acontece, uma ementa ser alterada, como é o caso dessa daqui, ó, ela foi alterada pelo artigo 1º desse decreto aqui, ó, 47.897. Nós registramos a ementa original, né? Porque, como é o caso aqui, ó. Então a gente dá uma data que a ementa foi alterada pela tal norma e a redação original dela era tal, né? E aí aqui a gente vai registrando todas as ementas que já existiram quando ela sofre alteração mais de uma vez, né? Então serve para isso. Aí tem esse padrãozinho que a gente segue, que está lá no manual. O campo anexos é um campo que a gente não tem muito costume de usar não, sabe? Eu até achei um caso aqui. É um campo de observação, tal como aliás, é um campo de notas gerais, tal como o campo observação, né? Só que ele é notas especificamente para os anexos. Então aconteceu uma coisa bizarra com o anexo. Por exemplo, a norma cita um anexo e o anexo não foi publicado junto com a norma, a gente coloca uma nota, né? Anexo não foi publicado, ou então eles citam um anexo que foi publicado em outro lugar e a gente cita aqui aonde que está publicado esse anexo. Serve para isso esse campo, para dar notícia a algumas coisas estranhas, o que não é rotineiro, sobre os anexos. O campo numeração. Como a gente preenche esse campo? O campo numeração é o seguinte, às vezes, o caso da decisão da mesa. Está vendo aqui, ó, ele é usado, esse campo, para os casos das normas que não tem número. Não tem número. Só que quando a gente vai criar a norma no sistema, não tem jeito, a gente precisa dar um número para ela. E aqui está fácil de descobrir, olha só, no endereço, no link aqui em cima, ó, eu descubro qual que é. O tipo dela, que é um decreto com numeração especial, que é o DMC, o número dela, olha só, ela ganhou um número, ela é 13. Então, para o nosso sistema, para o SNJ, para o banco de dados, essa aqui é a decisão da mesa número 13 de 2018. E quando que esse número ele vai aparecer? Ele vai aparecer quando essa norma aqui ela for citada por outra norma. Aí quando a gente for fazer o vídeo, como é o caso aqui, ó, tá vendo? Ela foi citada, essa norma aqui, ela foi citada na verdade ela foi citada lá sem número, ela foi citada só com a data, né? Pela decisão da mesa número 14 e número 17. Quando a gente faz o vídeo, não tem como, o vídeo precisa exibir o número. Só que quando eu for lá na decisão da mesa aqui, ó, ela não vai ter número 14, tá vendo? Mas uma pessoa que estiver acessando
essa decisão da mesa aqui, número 14, pela número 13, que é essa daqui, né? Ele vai ver, ué, mas espera aí, como é essa decisão é sem número, ela está aqui com um número? Tá alguma coisa esquisita aqui. Então a gente faz uma nota com a seguinte redação, ó. Os números que acompanham as decisões da mesa, mencionadas no campo vide, né? São para controle interno, não fazendo parte da identificação das normas. Isso não é o ideal. O melhor dos mundos, e eu inclusive já conversei isso com o Nilson também, inclusive para a gente fazer uma reunião com a Secretaria-Geral da Mesa, para a gente tentar numerar as decisões, porque, se eu não me engano, hoje, só as decisões da mesa que não são numeradas. Antigamente o executivo tinha o decreto sem número, mas eles acabaram com isso, né, ainda bem, criando o decreto com numeração especial. Mas as decisões da mesa não, elas continuam sendo publicadas sem número. O ideal seria que elas fossem numeradas, para não precisar ocorrer e para a gente não precisar preencher esse campo numeração. Ele só existe para isso. E a autoria da atualização dos textos, isso desde que eu assumi a gerência, não vi isso acontecer, mas é uma coisa que a gente pode praticar com muita frequência, que é o seguinte, é quando o texto ele é atualizado, mas ele não é atualizado pela nossa gerência, que é uma coisa meio bizarra. Por exemplo, esse daqui foi atualizado pela Assessoria de Políticas e de Desenvolvimento de Recursos Humanos da CEPLAG. O que acontece, na verdade, hoje é só o regulamento do ICMS, que nós não fazemos a consolidação dele, mas como nós não disponibilizamos o texto, a gente tem um link que já manda para a Secretaria da Fazenda, a gente nem precisa colocar essa nota aí. Mas ela serve para isso. Se algum dia alguém fizer a consolidação que não seja a nossa gerência, por exemplo, o executivo fizer a consolidação para a gente de alguma norma e nos entregar, né, a gente vai dar autoria aqui para não parecer que foi a gente que fez e está roubando a autoria deles. Joia. Então eu vou passar agora para a próxima aba, que é a aba indexação. Bom, na aba indexação, eu vou indexar a norma, né? E aí, uma coisa que a gente incluiu recentemente que está muito boa, é isso daqui, ó. É você poder fazer a tradução direto no sistema, você não precisar consultar o Thesaurus para poder pesquisar um termo. Né? Por exemplo, aqui ó, está um cargo que é auxiliar de serviço de educação básica, eu vi que ele não é autorizado. Eu vou colocar um aqui, ó, é o melhor. Eu vou colocar habitação popular, né? Que eu sei que ele não é, a habitação popular é autorizado. Então eu quero um não autorizado, é moradia popular. Tá vendo? Moradia popular não é autorizado. Quando eu vou aqui em descritores e relacionamentos, eu vejo que o descritor autorizado é a habitação popular. Isso porque a gente fez uma referência a cores aqui. O verde são os termos autorizados e os vermelhinhos são os termos não autorizados. Então, se eu faço uma busca aqui, ó, por moradia popular, né? Eu estou começando a minha indexação aqui. Ele já me exibe, olha, moradia popular é o termo que eu estou procurando, ele está ativo, mas ele é inativo. O termo autorizado é habitação popular. Quando eu clicar nesse botão aqui, associar, ele vai passar para lá, para o campo indexação, o termo autorizado. Isso é muito bom. E aqui no modelo, a gente tem uma funcionalidade que é o seguinte, eu posso vir aqui ó, e pegar um modelo. E na hora que eu incluir esse modelo, por exemplo, estou fazendo indexação de uma lei de utilidade pública. Então eu vou incluir esse modelo aqui, ó. A gente tem vários modelos, e aí eu vou mudar só a informação que é diferente. No caso de indexação de normas de utilidade pública, o texto da indexação é o mesmo, só muda o número do município, o nome do município. Esse que eu estou fazendo, por exemplo, é de Contagem. Aí eu só faço isso, eu não preciso ficar copiando várias vezes, né?
Então aqui, e ele está perguntando isso porque já está preenchido aqui, então ele fala, ó, ele vai apagar tudo que você tem aí, se você incluir um modelo. Ele fala, não tem problema, pode apagar, né? É para isso. Muito bom essa função. E agora a gente vai para o campo classificação. O campo classificação é uma novidade. Hoje a gente só utiliza para reunir 3 conjuntos de informação. Então eu clico nesse botão classificar aqui, ele vai abrir uma janelinha que é a janelinha do STH, que é o programinha que nós utilizamos para fazer a gestão de tesauros. E aqui eu vou em tesauros e título uniforme, e eu só posso classificar por esses 3. Na verdade eu posso classificar por todos os termos do tesauros, mas a gente não está autorizado a fazer isso ainda. Agora a gente só pode usar para reunir esses assuntos. Então, uma norma que trata das enchentes que destruíram Belo Horizonte em janeiro, a gente vai associar chuvas e enchentes. Se é um projeto que fala sobre, uma norma que fala sobre o coronavírus, a gente vai colocar aqui o coronavírus. Se é uma que fala sobre reforma da Previdência, a gente coloca a reforma da Previdência. Depois que ele está incluído aqui, ó, nesse canto esquerdo, é só fechar. Ele vai ser exibido aqui, está preenchido, está classificado. Então só pode usar esse campo classificação para esses 3 termos, por enquanto. A gente precisa estudar mais e está dependendo também do processo de estruturação do tesauros que nós estamos empreendendo. O campo tema foi uma exigência, vamos assim dizer, da casa, que queria organizar todos os bancos de dados da Assembleia utilizando a árvore de políticas públicas. Então, o que nós fazemos? A gente pode consultar aqui, ó, essa listinha aqui, ó, você encontra ela no STH também. Ela está aqui, ó, essa árvore aqui, ó, políticas públicas. É só eu entrar nela e eu posso usar esse histórico, você não usa, você só pode usar esses 3 conjuntinhos aqui, temas. O temas a gente só usa o primeiro nível, então administração pública. Se for um documento que trata sobre gestão governamental, não importa, a gente vai colocar só administração pública. Os intersetoriais podem ser usados e também os destinatários. Tudo no primeiro nível, a gente não pode descer além desse nível aqui não, ó, criança e adolescente só. Ah, mas fala sobre sistema de garantias de direitos. Não importa, a gente vai colocar só criança e adolescente. A gente para aqui, no primeiro nível. Também a mesma coisa, drogas. Ah, mas fala da atenção à saúde do usuário de álcool e outras drogas. Não importa, a gente vai colocar só o tema drogas. Então sempre no primeiro nível. Temos também administração pública, agropecuária, a gente nunca vai entrar aqui. E todos eles estão aqui. É só a gente pesquisar administração pública. Eu clico em cima, ele seleciona, está aqui. Administração pública e, sei lá, turismo. Eu pesquiso aqui turismo, escrevo, apareceu aqui, incluir. O município, muito simples também, a norma cita o município, por exemplo, aquela utilidade pública de contagem. Eu venho aqui, escolho contagem. Beleza, pus o município, muito tranquilo.